Então, boa noite a todos aqui, né? Para quem está em casa, um bom dia, boa tarde, né? Para quando assistir o vídeo, para quando for instruir, for se acalmar e estudar, né? Nós aqui estamos no capítulo 25, que é o capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, né? Ditado por André Luiz e psicografado por Chico Xavier. Capítulo 25, que é em torno da fixação mental, tá? Então, no encontro passado, esse é o 32º encontro nosso, se eu não me engano, né? Eu acho que é isso. Acho que é isso mesmo, 32º. Então, no encontro passado, nós tivemos o capítulo 24, que é a luta expiatória, e que contou, né, a saga de um obsessor que, iludido por um amor ali, acabou assassinando os próprios pais, né? Revoltado, né, cheio de ódio, perseguiu a mulher que, assim que ele assassinou os pais para poder ficar com a mulher não quis, a mulher rejeitou, tá? Então, cheio desse ódio, ele acabou sendo obsessor por mais de um século, tá? E o capítulo passado terminou com Aulus dizendo que a última tentativa de resgatar esse irmão aí, acrisionado no ódio, né? Cristalizado no ódio, seria nascer desta mulher que ele tanto odeia, que ele tanto quer destruir, né? Nascer dela, para que assim ele possa reatar os laços de amor, principalmente o amor ali materno, né? Que é o mais puro entre os encarnados, tá certo? Então, este capítulo, né, ele é cheio de informação do Aulus, de orientações, e orientações muito importantes. Então a gente tentou aqui resumir o máximo possível, mas não deu. O máximo que a gente conseguiu resumir aqui foi até a fala de André Luiz e de Hilário, e depois começa as orientações de André Luiz, do Aulus, e a gente acaba aí não conseguindo mais resumir nada. Então a gente vai assim pautar na leitura mesmo do livro, tá? Para que a gente possa entender e não perder nenhuma palavra dessa orientação, tá bom? Que principalmente ela vem aliada aí, né, aos obsessores, tá? Então eu vou ligar aqui, ó, vou compartilhar o nosso livro aqui, o nosso PDF, para a gente iniciar a nossa leitura, nossos estudos, tá? Tá aqui, ó. Então começa assim, ó. Em torno da fixação mental. A fixação mental, a gente pode ter essa observação nos trabalhos espíritas, né? Principalmente na mesa mediúnica. Não só no trabalho espírita na mesa mediúnica, mas como em outros trabalhos também, né? Da Umbanda, no caso, né? Então a gente percebe que os obsessores estão assim enraizados no ódio, e alguns se mostram até com essas raízes de décadas e décadas e décadas, e alguns até séculos, tá? Como é o caso do nosso amigo aqui que foi citado no capítulo passado, né? Que vai voltar a ser citado aqui novamente. Então ele começa assim, ó. André Luiz, né? No caminho de volta, procuramos Hilário e eu, André Luiz, movimentar a conversação no sentido de recolher da palavra de nosso orientador alguma lição a respeito da fixação mental. Quando o André Luiz fala alguma palavra, eu não imaginava o que vinha do Aulus, né? E veio um ensinamento enorme, enorme, enorme. Esse ensinamento aí, como o Beto disse, né? Antes da nossa de iniciar a gravação aqui, diz que esse capítulo aqui é um tema para palestras e estudos diversos dentro da Casa Espírita. Muito importante, né, para a gente poder conhecer com quem nós conversamos, como a gente pode ficar preso no tempo, né? E aí a gente pode até entender um pouquinho de física quântica ali, quando o Einstein dizia de espaço-tempo, e o tempo é relativo, e ele vai voltar a dizer. Nossa, mas
um livro de 1940 e pouco dizendo que o tempo é relativo na época de Einstein. Exatamente. Então aqui ele vai comprovar isso aqui. Tá? Então ele continua assim, ó. Muita vez anotara o fenômeno buscando o estudo. Entretanto, para colaborar com um amigo mais novo do que eu nos serviços da espiritualidade, aderi ao assunto, animando-o com o melhor interesse. Meu colega, sem disfarçar o espanto que assomara a alma, desde a manifestação do estrangulador de Toscana, que é o, o irmãozinho lá que estava, né, obsidiando por mais de um milênio, não era nem um século, era mais de um milênio a mulher, né? Falou preocupado, o Hilário. Sinceramente, por mais me esforce, grande é a minha dificuldade para penetrar os enigmas da cristalização do espírito em torno de certas situações de sentimentos. Como pode a mente deter-se em determinadas impressões, demorando-se nelas, como se o tempo para ela não caminhasse? Olha só. Então, a pessoa que está cristalizada, parece que o tempo não anda, né? Tomemos, por exemplo, o drama de nosso infortunado companheiro. Há séculos imobilizado nas ideias de vingança. Estará nessa posição lamentável por tantos anos, sem ter reencarnado? Olha só a pergunta que interessante, né? A gente sempre fala de reencarnação compulsória, em alguns casos necessária, né? Para que o espírito volte à matéria, para que ele possa agregar conhecimento e espiar um pouquinho de suas provas, né? Aulus ouviu com atenção e ponderou. É imprescindível compreender que, depois da morte no corpo físico, prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivávamos na experiência carnal. É o mesmo que dormir. Como a gente estava comentando na reunião passada e nas reuniões passadas também, quando a gente dorme, o nosso espírito vai aonde o coração está. Se é uma saudade de alguma pessoa, ele vai. Inclusive com uma conversa com um companheiro de trabalho, um amigo, né, professor, e ele, vamos falar assim, ele não é espírita nem espiritualista. Porém, ele tem um desprendimento do corpo fantástico durante o sono. E ele estava confessando para mim, né? E eu fiquei, vou falar assim, eu vou falando aos poucos para sentir a pessoa, até onde a pessoa conhece. De repente, se a pessoa dá um passo para trás, eu não falo mais nada, né? Eu desvio a conversa para não assustar a pessoa, né? Então, ele falou assim, né? Nossa, é incrível, eu só pensar em alguém e que durante o sono parece que eu estou na casa da pessoa. Ele falando. E muitas vezes eu acordo no meio da noite paralisado, né? Eu sei que estou de olho fechado, mas tudo à minha volta está claro. Eu falei, pode ser um desprendimento do espírito. Ele falou assim, Deus me livre. Deus me livre. Olha só, acontece com ele, né? E se ele ficar pensando muito em alguém, com saudade, com ódio ou com aproximação mais afetiva, durante o sono ele vai lá com a pessoa. Ou seja, mais uma prova de que o nosso espírito vai aonde o nosso coração está. Seja ele no ódio, seja ele no amor. Né? Olha que interessante, tá? E aí o Aulus continua. Pessoal, se alguém tiver que parar para comentar uma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Esse capítulo é extremamente interessante e importante. Não sei se terminaremos nessa reunião, mas um capítulo aí pequenininho, mas cheio de ensinamentos, né? Aí ele continua assim, ó. E não podemos esquecer a lei traça princípios universais que não podemos trair, subordinados à evolução, como avançar sem lhe acatarmos a ordem de harmonia e progresso. A ideia fixa
pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo. Começou, ó, as explicações do tempo e espaço na física quântica. Vamos lá. Simbolizemos o estágio da alma na Terra, através da reencarnação, como sendo valiosa linha de frente na batalha pelo aperfeiçoamento individual e coletivo. Batalha em que o coração deve armar-se de ideias santificantes para conquistar a sublimação de si mesmo, a mais alta vitória. É interessante quando ele comenta o seguinte, ó. Na batalha pelo aperfeiçoamento individual e coletivo. Então nós vimos em Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, e depois A Caminho da Luz, com Emmanuel, principalmente o livro A Caminho da Luz, que nós passamos por estágios da sociedade, da civilização, e principalmente do conhecimento humano, onde muitos elementos de outros planetas aqui estagiaram, né? Tomaram o domínio, né, de civilizações e tiveram assim experiências devastadoras e desastrosas também. Porém, é imprescindível lembrar que todos nós aqui que sofremos, mesmo que de uma ação de uma pessoa que leva uma multidão, a cada um com a sua parte na expiação, que todos nós estamos ligados, seja no aprendizado, seja na expiação. Então imaginem a Europa passando pelo momento negro que passou, que foi o iluminismo, mas na verdade não foi o iluminismo, né? Foi uma era muito tenebrosa do ser humano, né? E todos nós estávamos lá para poder receber de alguma forma um aprendizado ou espiar de uma forma mais agressiva, né, as experiências que nós passamos. Então, assim, é muito interessante quando ele comenta isso, o individual e coletivo, o aperfeiçoamento individual e coletivo. Nós estamos nos aperfeiçoando sempre, sempre, diretamente e também indiretamente, né? A mente é o soldado em luta, ganhando denodadamente o combate em que se empenhou. Tão logo seja conduzida às afeições da morte, sobe verticalmente para a vanguarda na direção da esfera superior, expressando-se-lhe o triunfo por elevação de nível. A gente tende, espiritualistas, né, a observar a evolução. Mas a gente, assim, como eu vou dizer, em alguns casos, eu não sei se vocês concordam comigo, a gente romantiza um pouco para poder acalmar um pouco mais o coração. Porque é demorado, é sofrido, mas a gente tem essa esperança, né? A gente romantiza essa evolução de não, vamos lá, vamos com calma, vamos devagar, um pouco de cada vez, a gente vai chegar lá, mas a gente está nessa vida ainda. Né? A gente espera que caminhe rápido, mas não é dessa forma. A gente tem que curtir o momento a cada momento. Curtir, que eu falo, é estar no aprendizado, vivendo esse aprendizado e tendo a atenção a todos os detalhes e momentos, porque todo aprendizado é válido, né? Entretanto, se fracassa, e semelhante perda é quase sempre a resultante da incúria ou da rebeldia, volta horizontalmente nos acertos da morte para a retaguarda, onde se confunde com os desajustados de toda espécie para indeterminado período de tratamento. Olha que interessante. Então toda perda é quase sempre, como ele falou aqui, ó, incúria, resultante da incúria ou da rebeldia. Aí voltemos então à realidade. Dentro de uma sala de aula, eu encontro jovens de todos os níveis, classes sociais também,
níveis de entendimento, que a gente percebe a evolução de uns e outro, nível de consciência, e alguns com nível de consciência tão alto, porém, uma rebeldia muito grande, não aceitando a condição que está. Então isso causa em muitos a ansiedade, a depressão, né? As brigas, muitas vezes assim, com motivos muito fúteis, com a família e tudo mais ali. Então a gente nota isso. Então bem que o Aulus está dizendo aqui, ó, a perda é quase sempre resultante da rebeldia, de não aceitar, não ver o que é bom daquilo, porque nós temos ali uma sensação de que a dor é algo muito ruim, a gente tem que entender a dor de uma forma diferente, como a gente sempre vem pautando aqui, tá? A dor nada mais é que a busca pelo aprendizado, tá? E aí ele continua: em qualquer frente de luta terrestre, a retaguarda é a faixa atormentada dos neuróticos, dos loucos, dos mutilados, dos feridos, dos enfermos de toda a casta. Ou seja, de todo nível social. Não adianta, é incrível, a gente começa a imaginar, será que se eu fosse milionário eu estaria passando por alguns problemas? Sim, os mesmos problemas. Será que se eu não tivesse nenhum dinheiro eu estaria passando por esses problemas? Sim, pelos mesmos problemas. Haja visto que, quando a gente reluta no aprendizado, em um matrimônio, numa união conjugal, a gente acaba desistindo dessa união conjugal. Claro que não são todos os fatores, é óbvio, né? Mas quando ocorre a desistência precoce de um dos indivíduos, né? A pessoa vai encontrar um outro companheiro ou companheira praticamente com as mesmas características para continuar o aprendizado. É interessante isso. Porém, se aquele que desistiu tiver agregado muito conhecimento e não partiu dele as ações para que se desfizesse, né, o matrimônio, ele pode encontrar sim a alegria maior em outra união, né? Como diz o Chico Xavier uma vez, uma senhora falou: mas Chico, eu estou muito cansado, meu marido não me ajuda, não sei o que, ele é muito agressivo, e ele trai, ele não sei o que, bababá, babá. O Chico virou para ela e falou: minha filha, larga, separa, divorcia. Vai ser bom para você. E aí depois que a senhora foi embora, uma pessoa perguntou: mas Chico, você sempre fala para a pessoa ter uma paciência, tal, né? Então, minha filha, falou assim o Chico, né? Então, minha filha, é que essa nossa irmã já é a terceira ou a quarta reencarnação que ela está tentando. E ele não muda. Ele não consegue se desvencilhar dos vícios do passado. Ela já aprendeu. Ele ainda está apegado ao passado. Olha só. Tá? Que interessante. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esses aprendizados, né? E todas as castas que ele fala de níveis sociais também. Tá bom? Aí continua assim. Ante o interesse com que lhe ouvimos a exposição, Aulus prosseguiu depois de uma ligeira pausa. De certo, as legiões vitoriosas não se esquecem dos que permanecem no desequilíbrio, e daí vemos as missões de amor e renúncia funcionando diligentes onde estacionam a desarmonia e a dor. Olha só. Renúncia é o nome do terceiro livro do Emmanuel, né? Na trilogia que ele tem há 50 anos. Como é que é? Ele tem 3 livros, né? Se não me engano, tem. Eu Há esqueci o. 2000 anos, Isso, há 2000 anos.
Depois, 50 anos 50 anos depois. depois, e aí depois o último é renúncia. É isso mesmo. Isso. Obrigado, Lúcia. Obrigado. É isso mesmo. Então, assim, nesse livro ele conta a renúncia que ele fez, né, para o grande amor da vida dele. E que no final ali ele acaba desferindo, né, por uma sentença ali religiosa, né, acaba desferindo para o próprio amor dele, né, acaba tirando a vida dela sem que ele imaginasse que era a pessoa que ele mais amava na vida. Mas enfim, fala Beto, fica à vontade. Ô, Flaubert, é que você estava, conforme você vem comentando, eu estava pensando exatamente nesse livro, o Renúncia, porque eu estou lendo ele, né? Olha que legal. E Já tem dei, um. já dei um Tem, spoiler já, né? você deu esse terminou, dá um spoiler agora. Mas tem aquela parte, eu não lembro de cabeça, né? O irmão adotivo da Alcione, né? Que, na verdade, é bem isso que você falou, né? Porque ele era um cara rico lá, tal, né? Escravocrata, aí ele faleceu, né? E ele recebe uma nova chance vindo como um ser negro com o corpo deformado, né? Então ele perde, ele vem exatamente, ele recebe exatamente o que ele precisa para ele tratar o egoísmo, tratar o orgulho que ele tinha, todas as questões. Sim, Então eu penso por quê? A gente precisa refletir, porque nós muitas vezes, né, ficamos presos nesse ponto fixo, né, que é o tema, né? Por uhum, exemplo, não gostando do nosso corpo, não achando que é gordo, achando que é magro, achando que é velho, mas a gente recebeu exatamente aquilo que a gente precisa para tratar o que nós vamos fazer aqui, mesmo que a gente não exatamente, saiba o que é, né? exatamente. Tanto no corpo físico quanto em bens materiais. Sim, Nós temos exatamente o que nós precisamos. E é incrível que assim, ó, se a gente notar a nossa história de vida, a gente sempre tem o dinheiro necessário. Pode reparar. E às vezes uma época parece que faltou tanto dinheiro, mas aquela falta não fez tanta falta assim. Foi um aprendizado muito grande. De repente aquela falta foi necessária para que a gente pudesse organizar as finanças e mais à frente, né, voltando a receber um pouquinho mais, não fosse esbanjado com outras coisas fúteis. Então assim, tudo tem um princípio e um porquê. Né? Mas exatamente isso mesmo. A volta que a gente vem espiar, de repente, no corpo que a gente sempre criticou, sempre maltratou, é simplesmente para sentir o quanto foi danoso a ação da vida passada. Né? Como uma pessoa que falece ali, como André Luiz, né? Teve uma morte provocada, né? Um suicídio indireto, portanto, comer coisas, né? Diversas, vou falar assim, variedades que causou um dano no seu intestino. Ele veio a falecer precocemente por isso, pela gula, né? Quem sabe na próxima vida que ele não vier para cá, ele não vai trazer essa informação, de repente, numa gastrite, né? Muita gente tem gastrite por tomar café. Ou vai lá com uma coisinha, come uma salsicha, dá uma gastrite enorme. Por quê? A gente sabe que a salsicha, né, é cheia de condimentos, cheia vamos falar assim, conservantes, né? E a pessoa caiu, pode ter caído numa outra vida, em vidas passadas, pela alimentação, pela gula, o né? Flaubert, Tem isso. nesse caso, por exemplo, né, uma gastrite, ela não vem como castigo, Sim, mas veio para ensinar ele a se educar exatamente. na alimentação, que foi onde ele É, falhou na outra, é né? Que isso numa mesmo. próxima encarnação, ele já vai estar com esse conhecimento no subconsciente dele, né? Ele Sim, precisa. sim. Eu, por exemplo, assim, ó, eu tenho uma fraqueza respiratória que é absurda. Eu tenho quase que certeza absoluta que eu caí pelo cigarro na vida passada. Quase que absoluta, certeza. Hoje eu não suporto sentir o cheiro de cigarro. Não suporto, sabe assim, ficar próximo. E olha que meus pais fumaram quando eu era pequeno. E eu já, como a partir até os 8, 9, a gente não sabe o que é, né? A gente acaba se acostumando por ter uma naturalidade, mas eu lembro de começar a me incomodar muito a partir dos 10 anos em diante. Me incomodava muito mesmo.
muito, ao ponto de brigar com eles, sabe assim? Então hoje, graças a Deus, aqui em casa, né, minha mulher, né, e quando meu pai vem pra cá, que ele fuma, eu falo, pai, por favor, lá no quintal, lá na rua, sabe? Que aqui ninguém fuma e todo mundo, minha esposa e minha filha é alérgica. Então, a gente já deixa, e claro, o pessoal que vem fumar aqui não vem fumar não. Bem por aí mesmo, Beto, é isso mesmo, tá? Bom, e aí a gente continua assim, ó. E o problema da imobilização da alma tornou meu colega ávido de saber. Olha só, a questão da alma, da cristalização, que é o tema do nosso capítulo. O interpelado sorriu, Aulus, e considerou. Em nossa imagem, podemos defini-la com a prioridade possível. É que o tempo para nós é sempre aquilo que dele fizermos. Então vamos lá, ó, ele já está começando a explicação de uma física quântica aí, não para o lado científico, mas para o lado espiritual. E que vai fazer todo sentido. Olha só, o tempo para nós é sempre aquilo que dele fizermos. É só a gente pegar, por exemplo, 1 segundo de risada não é nada. 1 segundo com a mão no fogo é uma tortura. Então, olha só, o tempo e a condição, tá? Para melhor compreensão do assunto, lembremos-nos de que as horas são invariáveis do relógio, mas não são sempre as mesmas em nossa mente. Olha só, vamos continuar. Quando felizes, não tomamos conhecimento dos minutos, satisfazendo os nossos ideais ou interesses mais íntimos. Os dias voam céleres, ao passo que, em companhia do sofrimento e da depressão, temos a ideia que o tempo está inexoravelmente parado. E quando não nos esforçamos para superar a câmara lenta da angústia, a ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a vida mental. É o que acontece com a amiga depressão. Olha só. Levando-nos à fixação. Fixação. Então, se a gente parar para analisar o que seria uma depressão, um loop mental de sentimentos e pensamentos de autoagressão, né? E é uma cristalização desses pensamentos, agredindo a mente, e a mente é refletida no corpo. Então a gente está constantemente, quem tem a depressão, né, mandando ordens para o corpo de autodestruição, para deprimir todos os sistemas, principalmente o sistema imunológico, que é o que mais sente. Se o corpo está deprimido, o sistema imune começa a ficar deficitário. E aí isso abre brechas para que uma célula cancerígena possa aparecer naturalmente. E num corpo saudável, ela era rapidamente detectada e eliminada pelas células de defesa. Mas a imunidade baixa pode fazer com que essa célula se multiplique silenciosamente e acabe afetando aí a pessoa através de um tumor. Tá? Chegados a essa fase, o tempo como se cristaliza dentro de nós, porque passamos a gravitar em espírito em torno do ponto nevrálgico de nosso desajuste, o ponto do sistema nervoso em desajuste. Olha só. Quando a gente pensa na depressão, a pessoa com a depressão, ela não consegue liberar alguns neurotransmissores, algumas químicas cerebrais de prazer e de satisfação. Não consegue.
Então, os antidepressivos, eles têm, de uma maneira, alguns dessas químicas para ajudar a pessoa. Então, vamos lá, ajudar. É por isso que, em alguns casos, é necessária a intervenção junto com o psiquiatra, né? Mas o acompanhamento de um psicólogo, para que ele tenha as ferramentas mentais, auxiliado pelo medicamento, em alguns casos, né? Para que a pessoa consiga sair do estado. Ela vai sair do estado. Não o medicamento vai dar esse suporte, vai tirar ela desse estado. Olha que interessante. Tá? Então, nos passes, nos tratamentos espirituais, é que a gente comenta, o assistido, ele é auxiliado pelo médium. Mas a ação de querer a melhora tem que partir do assistido ou do paciente. Senão, vai ser um simples, vamos falar assim, paliativo. Paliativo. Tá? Qualquer grande perturbação interior chama-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero. Pode imobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra, quando nos rebelamos contra o imperativo de marcha incessante com o sumo bem. Olha só. Tá? Analisemos ainda o nosso símbolo do combate. O relógio inflexível assinala o mesmo horário para todos. Entretanto, o tempo é leve para os que os triunfam e pesado para os que perdem, os que perderam. Com os vencedores, os dias são felizes e louvor, e com os vencidos, são amargura e lágrimas. Quando nós nos desvencilhamos dos pensamentos de flagelação e derrota, através do trabalho constante pela nossa renovação e progresso. Olha só. Transformamos-nos em fantasmas de aflição e desalento, mutilados em nossas melhores esperanças ou encafurnados em nossas chagas íntimas. E quando a morte nos surpreende nessas condições, acentuando-se-nos, então, a experiência subjetiva. Se a alma não se dispõe ao esforço heróico da suprema renúncia, com facilidade emaranha-se nos problemas da fixação, atravessando anos e anos, e por vezes séculos, na repetição de reminiscências desagradáveis, das quais se nutre e vive. Olha que interessante, vive. Então, aquela questão que a gente comentou em capítulos anteriores, de que o mesmo erro em várias vidas causa um reflexo natural, e a pessoa se vê como isso algo normal. Ela vai precisar lutar o triplo para poder entender que esse reflexo nela não é um reflexo saudável. Aí vem a expiação, vem a revolta, vem a luta para poder mudar. Tá? Olha que interessante. Não se interessando por outro assunto, a não ser a própria dor, da própria ociosidade ou do próprio ódio, a criatura desencarnada, ensimesmando-se, é semelhante a um animal no sono letárgico da hibernação. Ou seja, para quem não conhece a hibernação, é quando um animal ele vai passar por um inverno muito rigoroso, no caso os ursos, né? Os teius também passam por esse processo, né? Tartaruga não, cágados, né? Alguns cágados de regiões quentes, onde recebe uma temperatura mais fria, acaba também uma breve hibernação, tá?
Então eles reduzem bastante o metabolismo, as reações do corpo e dormem. Flaubert, Oi, Flaubert. oi, Emília. Oi. Até em enfermagem, quando eu estudei, eu sou técnica, né? A hibernação, quando no ser humano também passa por uma sonoterapia, que é com remédios, chama-se lá no hospital, não sei se é teoricamente ou só no palavreado hospitalar da gente, está em hibernação, porque fica dormindo um tempo. A gente se dá drogas ali para a pessoa manter o corpo, vamos falar assim, né? Com metabolismo baixo para que alguma inflamação não aumente, não é isso? Isso, ou então o cérebro não fique trabalhando para ver se acomoda a tal doença. Fica assim como se Isso. fosse um estado de coma, só que é menos, né? Mais só dopado, dormindo mesmo. Então Uhum. chama hibernação. Olha que interessante. Interessante. Muita gente, né, que a gente ouve por aí, ai, que delícia ficar dormindo 3, 4 dias. Você é Isso. louco. É mais ou menos isso. É Não mais é, ou menos isso que eu... não é Mas não bom, deve ser não. muito bom, não. Não é bom, não, pelo amor de Deus. É verdade. Obrigado pela informação, viu? Eu tinha uma noção, mas não sabia exatamente um pouquinho mais aprofundado aí. Obrigado, Emília. Então, olha só. Onde eu parei aqui é a hibernação. Isola-se do mundo externo, vibrando tão somente ao redor do desequilíbrio oculto e que se compraz. Nada mais ouve, nada mais vê, nada mais sente, além da esfera esvairada de si mesma. Então, como o animal hiberna para passar aqui longo inverno, imagine o espírito. Ele hiberna em si para para tentar passar essa tormenta toda. E não consegue. Né? Ele tem que trabalhar para que isso aconteça, como ele diz ali, como Aulus disse, né? Através do trabalho em si mesmo. Né? Revestia-se o assunto de imenso interesse para minhas observações pessoais, diz, né, o André Luiz. Em muitas ocasiões, sondara de perto as consciências que dormitam após a morte, quais múmias espirituais. E lembrei-as ao assistente que nos disse atencioso: sim, a mente estacionária na deserção da lei, durante o repouso habitual em que se mobiliza, além do túmulo, sofre angustiosos pesadelos, despertando quase sempre em plena alienação, que pode persistir por muito tempo, cultivando apaixonadamente as impressões em que julga encontrar a própria felicidade. É interessante como a gente, de repente, aborda uma pessoa com depressão, a pessoa fala assim, eu tô bem do jeito que eu tô ótimo. Você percebe, a pessoa não tá. Eu tô bem, eu tô ótimo. Deixa eu aqui. Dessa forma. Como Aulus falou. Fala, Beto. Ô, Flaubert, e é muito interessante e avaliar esse ponto, né? Porque eu acredito que quando nós temos, uma pessoa tem esses problemas, né, estão sendo descritos, quando você encarna, esses problemas são atenuados, né? Apesar de se parecer que é tão ruim, por exemplo, a pessoa depressiva ou com outros problemas, né, de fixação, às vezes ela quer morrer, né? Ela quer se livrar disso, mas quando ela vai para o lado de lá, essas questões sentimentais, elas são muito maiores, né? Então, é muito mais difícil para o espírito se livrar disso, acho que se tratar estando do lado de lá do que quando ele está aqui. É por isso Com certeza. Que nós reencarnamos, né? Para facilitar isso, né? Com certeza. Como diz lá em Evolução em Dois Mundos, né? O André Luiz ele até comentou em uma parte do livro que ele fala assim: o espírito ele sente 100 vezes mais as impressões e mentes, né? A sensação mental de um encarnado. Porque ele é pura energia, não tem a matéria. E aí você imagina o que acontece com o suicida, né? Exato. Ele está nesse sentimento aqui, ele acha que vai se livrar disso, quando ele vai para o lado de lá, isso multiplica por 100, né? É estranho, né? Porque assim, as pessoas não se dão conta. É muito complicado através da cultura religiosa,
né? Sobre o não entendimento da reencarnação, da pluralidade das vidas, né? As pessoas não imaginam. É muito incoerente e muito, vamos falar assim, injusto você nascer e quando morrer tudo acaba. É injusto. Porque assim, qual o fundamento teria para isso? Qual é a passagem? Qual é o legado? Né? Imagina, se fosse dessa forma, todos deveriam ter o mesmo tempo de vida, sem doenças, para que todos possam aproveitar e desfrutar das alegrias e tristezas da mesma quantidade. Aí seria justo. Mas não tem. As pessoas não se dão conta dessa questão. Não, tudo vai acabar. Não, não vai acabar. Né? É interessante e é muito complicado, viu, a parte do suicídio, né? Mas, bom, aí ele continua assim, ó. E qual o remédio mais adequado à situação inquirir respeitoso, né? Aí Aulus explica. Muitas dessas almas desorientadas, por fim, se entediam no mal e procuram a regeneração por si mesmas, ao passo que outras em nossas esferas de assistência acordam para as novas responsabilidades que lhes competem no próprio reajuste. Ou seja, elas pedem algumas provas para se reajustar novamente, para poder renovar o corpo espiritual, né? São soldados feridos buscando corresponder às missões de amor que lhes visitam o pouso de restauração. Entendem o impositivo da luta dignificante a que foram chamados e, ajudando que os ajudam, regressam ao bom combate, em cujas linhas se acomodam com o serviço que lhes é possível desempenhar. Outras, porém, recalcitrantes e inconformadas, são docemente constrangidas ao retorno à batalha, para que se desvencilhem da prostração a que se recolheram. A experiência no corpo da carne em posição difícil é semelhante a um choque de longa duração, em que a alma é convidada a restabelecer-se. Convidada! Aí vem o livre-arbítrio, né? Para isso, tomamos o concurso de afeições do interessado que o asilam no templo familiar. Olha a família de novo aí, né? Então, assim, no templo familiar nós estamos reajustando. E no nosso pão de cada dia, no nosso trabalho, nós reencontramos antigos desafetos, não tão grandes assim, mas reencontramos, né? Eu acredito que, da minha parte, em outra vida, através da palavra, acabei desviando muita gente. E hoje eu sinto uma satisfação que vem assim absurdamente quando, por algumas palavras para muitas pessoas dentro de uma sala de aula, você percebe que ajuda e a pessoa se sente satisfeita, me vem uma satisfação imensa, que parece que assim, ó, um pedacinho está sendo cumprido. Mas é muito interessante. Em qualquer coisa no mundo eu não sinto a mesma coisa. Sabe? É muito interessante. Então é a autossensibilidade que todos nós vamos ter em fazer algo. Então, por exemplo, a área da saúde, cuidar do próximo. Será que nós em outras não cuidamos do próximo, mas não com a saúde, contra a saúde? Né? Professores desviando pessoas e multidões através da palavra. E hoje nós estamos aqui tentando orientar e encaminhar no caminho correto. Por isso o nosso sacerdócio é tão grande aqui no Brasil. Né? Então, assim, diversas profissões contendo a sua grandiosidade de orientação no bem. Tem um fundo para tudo isso.
né? E a satisfação de todos em fazer o que ama é muito grande, né? E tem um propósito para isso tudo. Mas nesses casos, a reencarnação será compulsória, assim como um ato de violência? Perguntou Hilário com atenção. Olha só. O que fazemos na Terra, disse o assistente, quando surge um louco em nossa casa? Não passamos a assumir a responsabilidade do tratamento? Aguardaremos qualquer resolução do alienado mental no que tange as medidas indispensáveis à restauração do seu equilíbrio? Olha lá o cuidado com o próximo. É certo que nos cabe o dever de honrar a consistência livre, capaz de decidir por si mesma nos variados problemas da luta evolutiva. Entretanto, à frente do irmão irresponsável e enfermo, a nossa colaboração significa amizade fiel, ainda que essa colaboração expresse doloroso processo de reequilíbrio em seu favor. É como educar uma criança serelepe, né? A criança não para e a necessidade dela estar ali, de repente, fazendo uma lição de casa. E a gente vai lá, através de um castigo, ou então retirar aquilo que ela gosta, para o próprio bem dela, para ela aprender que é necessário que ela tome essa atitude. A gente sabe que vai ser bom para ela. E a criança chora. Somos nós, chorando na tentativa do aprendizado, da recuperação do que nós precisamos ter, né? Os significativos apontamentos convidaram-nos a meditar e aprender. Impressionado, considerei. Em virtude de semelhanças fixações, é que vemos entidades padecendo deplorável amnésia. Quando se comunicam com quando se comunicam com os irmãos encarnados, não conservam exata lembrança senão dos assuntos em que lhes se encravam as preocupações. E quando permutam impressões conosco, assemelham-se a psicóticos renitentes. Isso mesmo, por esse motivo, requerem habitualmente grande carinho em nosso trato pessoal. Olha só. E quando encaminhadas à reencarnação, no desajuste em que se vêem, essas criaturas tornam a realidade de súbito? Perguntei com interesse. Nem sempre. A imprimindo novo em torno a voz, o assistente continuou. Na maioria das vezes, o soerguimento é vagaroso. Podemos comprovar isso no estudo das crianças retardadas, que exprimem dolorosos enigmas para o mundo. Somente o extremado amor dos pais e dos familiares consegue infundir calor e vitalidade a esses entezinhos que, não raro, se demoram por muitos anos na matéria densa, como apêndices torturados da sociedade terrestre, curtindo os sofrimentos que parecem injustificáveis e estranhos e que constituem para eles a medicação viável. Forte, profundo, mas muito carinhoso. Que parte forte, um grande aprendizado. É possível auscultar ainda a verdade de nossa assertiva, nos achando esquizofrênicos e nos paranoicos que perderam o senso das proporções, situando-se em falso conceito de si mesmos. Quase todas as perturbações congeniais da mente na criatura encarnada dizem respeito às fixações que lhes antecederam a volta ao mundo. E em muitos casos, os espíritos enleados nesses óbices seguem do berço ao túmulo em recuperação gradativa, experimentando choques benéficos através das terapêuticas humanas e das exigências domésticas, das imposições dos costumes, dos conflitos sociais, deles retirando as vantagens do que podemos considerar
por extroversão indispensável à cura das psicoses de que são portadores. Meu Deus! Agora a gente começa a refletir muito, muito. Além do sentimento de penalidade que a gente pode ter, de causa e consequência. E de que estão ali sim sendo cuidados, mesmo que na rigidez da sociedade, na rotulagem social, dos impedimentos. É muito forte essa passagem, é muito, extremamente, vamos falar assim, explicativa e dolorosa ao mesmo tempo, mas reconfortante num futuro próximo para essas criaturas. A conversação era instrutiva e sugeria-nos importantes estudos, entretanto, serviços outros aguardam o assistente, motivo por que a interrompemos. Então aqui finda o capítulo 25 e a gente começa o 26, nosso próximo encontro. E aí, pessoal? O que dizer desse capítulo? Curto, mas extremamente forte e explicativo. Muito bom mesmo, Flávio. Olha, é assim, ó, é de dar nó na garganta das palavras do Aulus, é de emocionar a situação vamos falar assim, de tratamento físico e espiritual para que essas pessoas consigam recuperar toda a sua saúde espiritual numa próxima vida ou no mundo espiritual. E a gente percebe aqui o cuidado e o carinho de Jesus para com todos e a bondade da segunda chance, do tratamento e o cuidado. Que para nós é algo bruto e cruel, mas que para quem passa, um extremo necessário. Quando a gente compara isso para algo mais próximo de nós, é como o tratamento inicial do Covid para todos aqueles que foram intubados. Quando a gente repara a intubação, é algo muito bruto, mas extremamente necessário para que se possa tentar manter a vida do paciente. Mas quando ele sai em vida desse tratamento entubado, só ele sabe o aprendizado que recebeu. Então imaginem, todos esses espíritos saudáveis e renovados no futuro próximo serão brilhantes, serão muito mais amorosos e muito mais bem-aventurados, como diria Jesus. Bem-aventurados os aflitos e os que sofrem. Muito, muito, muito bom esse capítulo. Foi, olha, me arrepiou do começo ao fim. Robert, eu acho que assim, é interessante até nós nos colocarmos, né, no lugar desses espíritos que ele está tratando no livro, né, porque eu acho que esse capítulo é para nós, né? Sim. É para os nossos problemas, porque muitas vezes a gente fala, aquele irmão que tem esse problema, tem um problema forte de depressão, o outro é isso, o outro... Mas, na verdade, esse capítulo fala muito de nós mesmos, né? Dos nossos problemas. Porque se a gente olhar para dentro de nós, algum desses problemas, né? É claro que com intensidades maiores, outras menores, mas somos nós, esses espíritos, que estamos em tratamento, que estamos tentando sair, que muitas vezes, quando voltamos para a erraticidade, acabamos parando lá no umbral um pouquinho, né? Como preso lá com os nossos problemas, sofrendo até acordar, aí voltamos, aí temos novas chances, né? Claro que alguns já conseguem e já está um pouquinho mais evoluído, mas muitos de nós ainda precisamos, né, acordar, né, para essas Sim. coisas aí, né? E todos nós temos, de certa forma, né,
como eu vou dizer assim, vários enlaces da nossa mente e inteligência bloqueados para que a gente consiga a necessidade da instrução, né? Sim. De passar pelas expiações que nós necessitamos, porque muitas vezes a gente tem um problema que a gente acha gravíssimo e não acha a solução. Aí uma pessoa fala assim, ajuda a gente, olha, por que você não faz isso? E a gente não consegue fazer, Sim. né? A gente não consegue, então a gente tem que passar por aquilo, tentar entender, para tentar buscar essa inteligência que a gente foi bloqueada para o nosso bem. Por exemplo, no capítulo anterior, né? Fala do rapaz lá que está obsediando a moça há não sei quantos anos, Há um né? milênio, há um milênio. Nós, muitas vezes, não estamos obsidiando ao milênio. Mas, por exemplo, nós temos um caso de um relacionamento antigo que está lá 15, 20 anos atrás e que vira e mexe, isso vem à nossa mente. Exato. Isso nos provoca dor, né? Coisa que Isso. a gente já deveria ter deixado para trás. Entendeu? Então, na contemporaneidade das coisas, nós fazemos um pouquinho disso ainda, nós sofremos um pouquinho com essas coisas, né? Às vezes, por exemplo, nós pensamos, eu não sou ganancioso, eu não sou isso. Mas, de repente, você não conseguiu ascender no que você queria, você não conseguiu passar no concurso público, Exato. Você não conseguiu ser um médico, você carrega isso para sua vida, né? Uhum. Eu, por exemplo, eu tinha a frustração de não ter conseguido ser jogador de futebol. Eu carregava isso comigo, né? E já tinha passado, já tô com 30, 35 anos, eu carregando isso comigo. Eu falei, mas que coisa louca é essa? Não era para eu ser, né? Aí Sim. eu tirei isso de dentro de mim, né? Então, a gente vai trabalhando, né? Nós temos esses pontos fixos, essas fixações com nós, né? Sim. E assim, para auxiliar as pessoas que ficam mais fixas, né? Com essa mente de querer ter e não poder, né? De querer aquilo, outro, a gente só fazer assim, uma breve reflexão. E se eu fosse, né, aquilo que a gente gostaria de ser, será que o orgulho não seria muito alto e que faríamos com que nós desenvolvesse algo muito grave em nós ou nas pessoas, machucaria muita gente, sabe assim? Teríamos muitas ações ruins para a sociedade. Eu vejo dessa forma, sabe? Então, assim, é muito grave. Eu queria ser tal, mas será que você tem condições de controlar aquilo, ou de saber lidar, ou de manter a humildade, ou de... Será que aqui você não vai ser mais feliz dessa forma que é hoje? Imagina se você tivesse, por exemplo, ganhado na Mega Sena com 20 anos de idade. Será que você seria a mesma pessoa hoje, com todo esse dinheiro? Imagina. Uma vez, assim, quando a bússola do Espiritismo, né, me acertou e eu comecei a ficar um pouco mais reflexivo com algumas coisas, eu lembro até hoje, eu comento em algumas palestras, né, que no Dia das Mães, uma vez eu fui almoçar com a minha mãe, a gente estava caminhando num clube, né, e ela falava para mim assim, eu devia ter uns 24, 25 anos, nossa, como eu me arrependo de ter dado surras em você, né, de ter, assim, batido, né, em algumas coisas, assim, muito banais até, né. Eu falei, é mesmo, mãe? Não me arrependo de ter apanhado, não. Ela falou pra minha cara, como assim? Eu falei, imagina se eu não tivesse apanhado e você não tivesse corrigido. Imagina o ser humano que eu seria. Porque eu sei que eu fui muito orgulhoso, muito prepotente. E ela me segurou muito, sabe, né, nessa questão. Eu falei, obrigado pelas surras, obrigado pelos castigos, obrigado por essa educação, porque formou o meu caráter. E é isso que os pais devem pensar. A dureza da educação não é a falta de amor, é a corrigenda do caráter. Que todos nós temos o desvio quando a gente nasce. A criança já demonstra desde pequena. É nossa obrigação e a gente vai ser cobrado pela educação. Minha mãe sobre isso não vai ser cobrada em nada. Graças a Deus, ela me corrigiu muito bem. Graças a Deus. Bom, pessoal, olha,
Já passamos o tempo aqui, já está dando quase 1 hora de gravação, então a gente vai partir para o próximo capítulo, que é o capítulo 26, né? Então a gente se vê aqui, o pessoal que vai assistir mais tarde, depois do ao vivo, a gente se vê na próxima reunião. Então, um abraço a todos, a gente se vê na próxima.